Especial para estar com vocês aqui neste final de semana. E nós chegamos no final da tarde e já tivemos o privilégio de dar uma olhadinha na cidade. Vocês estão de parabéns. A cidade é belíssima, né? A parte ali da orla, eu fiquei realmente encantada. E ao chegar aqui e ver também a igreja de vocês, também são privilegiados, e parabéns para todos vocês. E é um prazer muito grande para nós estarmos aqui, nesta noite, conversando um pouquinho a respeito de comportamento. Eu costumo ter a ideia de que nós precisamos conhecer para saber se comportar da melhor forma possível para a nossa qualidade de vida e para a qualidade de vida das pessoas que estão ao nosso redor. E esse final de semana é um privilégio muito grande trabalharmos esta questão do quebrando o silêncio. E eu estava conversando agora à tarde com a professora Vera e ela mencionou uma coisa muito interessante. Quando eu disse a respeito da preocupação dos psiquiatras e dos psicólogos em relação ao suicídio no momento no Brasil, inclusive e especialmente a respeito da depressão e do transtorno de ansiedade, e a professora Vera ainda mencionou, e é muito interessante que a Igreja Adventista, ela pensa no tema do quebrando o silêncio com 3 anos de antecedência. E este, curiosamente, é o ano da preocupação com o suicídio em função de que isso cresceu de forma significativa no mundo e no Brasil. Então, realmente, a gente verifica que é o Espírito Santo quem direciona para o que realmente tem que ser feito. E a gente está aqui muito feliz por estar aqui hoje com os irmãos. Nós saímos de São Paulo, onde eu dava aula para a Unasp, de Engenheiro Coelho, aula de psicologia. E depois nós fomos para Fortaleza, ficamos um tempo e agora estamos em São Luís do Maranhão. E não sabemos qual será a próxima cidade, né, em que meu esposo será chamado para o trabalho. Mas estando ali em Fortaleza, nós conhecemos o pastor Nelson e a professora Vera e nos tornamos grandes amigos. Então é um prazer muito grande estar aqui e rever a eles e conhecer vocês. Sempre muito bom. Nós escolhemos para agora à noite conversarmos um pouquinho a respeito dos conflitos pessoais e quando eles atrapalham a relação interpessoal. Eu realmente acredito que nós precisamos prestar atenção em nosso comportamento para que a gente possa melhorar a nossa conduta. E pensando neste sentido, eu gostaria de ler Gálatas 5, 22, 23, que diz: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Isso é fantástico. Mas a minha pergunta é: será que a gente consegue colocar tudo isso em prática em nosso dia a dia, mesmo naqueles momentos de cansaço, aqueles momentos difíceis, com as pessoas que mais amamos dentro de casa, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares? Será que a gente consegue colocar isso em prática? Olha que coisa mais linda! Ali está a descrição, né, do comportamento do cristão: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade. Mas nem sempre a gente consegue ter esse perfil. E por que será? Por que a gente não consegue? Vocês já fizeram essa pergunta? Não é assim? Às vezes são as pessoas que a gente mais ama, aquela pessoa que está ao nosso lado, é que as coisas acabam acontecendo da pior forma possível. Então essa é uma preocupação. A psicologia, ela é muito interessante, ela é uma ciência que existem várias formas de você fazer psicologia. Então, nós temos várias formas de compreender psicologia, mas a gente costuma dizer que todos os caminhos levam a Roma.
Quando você estuda psicologia, você escolhe uma vertente da qual você deseja trabalhar, mas é o que você se identifica. Então aqui nós vamos pensar em comportamento a partir de uma ideia psicológica, certo? E nessa compreensão, nós vamos entender que a maior parte da nossa mente, ela está inconsciente. E a menor parte, ela está consciente. Para a gente começar a entender um pouquinho melhor o nosso comportamento, certo? Essa ideia já é desenvolvida desde da psicanálise por Freud. E hoje a neurociência, ela também vem falando a respeito dessa parte inconsciente. E por que o nosso cérebro, ele trabalha dessa forma? Porque se você lembrasse de absolutamente tudo que aconteceu em sua vida, você enlouqueceria de tanta informação. Então, o que a nossa mente acaba fazendo? Ela é seletiva. Ela vai escolher algumas coisas para a nossa sobrevivência, ela escolhe algumas coisas que têm a ver com a nossa vivência diária, que a gente precisa, e outras coisas que a gente não precisa, é como se ela guardasse. Ela guarda, não cai completamente no esquecimento. É como se tivesse um espaço onde aquilo está guardado, porque havendo uma necessidade, pode ser que busque. Certo? Nós vamos partindo dessa ideia. E vamos pensando aqui em comportamento. Eu explico estas imagens a partir de um contexto para que a gente possa ir entendendo. Eu estava no consultório há muitos anos atrás. Era um dia muito quente, estava calor. No consultório, tudo bem, porque a gente tinha um ar-condicionado. Mas eu sabia que do lado de fora estava muito quente. E me surpreendeu uma pessoa que entrou no consultório para ser atendida pela primeira vez. E essa pessoa, ela estava com uma blusa de frio e a gola vinha até quase na cabeça, pegando todo o pescoço, as mangas compridas. E eu fiquei pensando, por que essa pessoa está vestida assim? E ali aquela senhora começou a falar e ela me disse o seguinte: doutora, há muito tempo eu faço um tratamento de pele. Eu vou erguer a minha blusa para você ver. Quando ela ergueu a blusa, a pele estava coberta de feridas. Quando ela puxou a manga, os braços, o pescoço. E aí eu entendi o porquê que ela estava com aquela roupa toda coberta, com o corpo todo coberto. Então ela disse, o meu marido e o meu marido tentando me ajudar, me levou no médico. E já fazem 3 anos que nós estamos tentando dar conta dessas feridas em meu corpo. Nós já mudamos a alimentação de praticamente todos lá em casa. A minha alimentação é bastante restrita. Eu não tomo sol. Eu já fiz tudo o que me pediram. Eu tomo muita medicação. Mas antes que as feridas secassem, começavam novas feridas a surgir. Então, o meu médico disse, procura uma ajuda psicológica, porque eu já não sei mais o que fazer. E eu disse, certo, querida. E ali, já em algumas outras sessões, eu estava ouvindo o relato daquela senhora, para tentar entender o que estava acontecendo com ela. Mas, queridos, tudo que eu via era maravilhoso, era fantástico. Casada, com 2 filhinhos, um marido maravilhoso, pela descrição, uma casa belíssima, uma vida confortável, e tudo estava tão certo. E eu ficava ali pensando, obviamente, eu já sabia que havia algo que a gente chama de psicossomatização. Quando existe alguma questão na mente, e a mente agora começa a destruir o corpo. E a gente chama de órgão de choque. Sabe quando você sente quando você recebe uma notícia ruim, e aí você sente aquela pontada assim no estômago e começa a arder, começa a doer? Isto é a psicossomatização. E o órgão de choque escolhido neste momento é o estômago. Então, a maioria dos homens, o órgão de choque é o estômago. Nós, mulheres,
também podemos ter problemas na pele, os homens também, mas a gente está dizendo assim, daquilo que é mais comum. Então eu já sabia que era uma psicossomatização, mas a vida estava tão perfeita. Então eu resolvi utilizar uma técnica. E eu disse assim para ela: veja, vamos brincar. Eu digo o nome de algum parente seu, de filho, marido, mãe, pai, irmãos, e você me diz o nome de um objeto. Eu queria verificar a relação familiar. E daí eu disse pai. E ela ficou me olhando e disse tomada. Aí eu olhei assim para trás, tinha uma tomada na parede. Aí eu falei assim, puxa, ela nem sequer pensou em objeto para o pai. Ela disse tomada porque ela estava vendo uma tomada. Aí depois eu disse filho, ela mencionou bicicleta, o outro filho, computador, mãe, óculos. Numa terapia seguinte, eu disse, a tua mãe usa óculos? Não, a minha mãe não usa óculos. A tua mãe tem problema para enxergar? Não, minha mãe não tem problema para enxergar. Eu achei interessante porque você disse óculos em relação à tua mãe. E daí ela disse, sabe o que acontece? Quando eu estou namorando com o meu marido, eu tenho a impressão que a minha mãe está de pé, ao lado da minha cama, me observando. E aí eu disse assim, e como você faz? Ela disse, eu não faço. Há quanto tempo? 3 anos. Me chamou a atenção porque as feridas apareceram de 3 anos para cá, na conversa dela. E eu disse, certo. Então você tem essa sensação, como que é o relacionamento teu com a tua mãe? Então ela começa a me descrever, não, eu não falo com a minha mãe. Eu tenho muita dificuldade em me relacionar com a minha mãe, ela mora numa outra cidade, tem muito tempo que a gente nem sequer conversa, eu não vou na casa dela, ela não vem na minha casa, e nós não temos um bom relacionamento. Falei, ok. E quanto tempo que você então não namora com o teu marido? Mais ou menos aí os 3 anos. Certo, mas sabe de uma coisa? Eu acho ruim porque o padre me disse que o relacionamento com o meu marido era uma coisa muito importante e ele fala que isso é uma coisa importante para o casal, mas eu não consigo. E eu disse, que maravilha de padre, né? Muito bom a fala dele. E ali nós continuamos a conversar e eu disse, então você tem dificuldade do relacionamento com a sua mãe? Ela disse, sim, muita dificuldade no relacionamento com a minha mãe. Aliás, eu acho que eu odeio a minha mãe. E eu permiti que ela sentisse e me falasse realmente o real sentimento dela pela mãe. E aquilo foi aumentando na fala dela e ela disse, eu odeio a minha mãe, eu não suporto a minha mãe. E eu disse, interessante, o que aconteceu no seu relacionamento com a sua mãe? Eu nunca dei certo com a minha mãe. Nós éramos muito pequenininhas, eu e a minha irmã. E o meu pai saía muito cedo para trabalhar, voltava bem à noite. Assim que meu pai saía para trabalhar, o carro do namorado da minha mãe se estacionava na porta de casa. E os dois namoravam o dia todo como gato no telhado. Pensa. Eu pegava a minha irmãzinha menor, ia correndo para o fundo do quintal, para minha irmãzinha não assistir aquilo, e nós ficávamos ali no quintal, embaixo de um pé de jabuticaba, com fome, com sede, esperando que aquele carro fosse embora. E a minha mãe não estava preocupada com a gente. E eu disse, sim, realmente é um grande sofrimento. E aí eu entendi o pai tomada, a indiferença. O pai saía cedo, voltava à noite e nem questionava e nem se preocupava com a condição das filhas. Ok, então o que aconteceu? Eu disse, você sabe que é importante cuidar da sua família. Sim, eu cuido da minha família, do meu marido, da minha casa. Eu prezo pela minha família, certo? E sobre a sua mãe? O que você sabe da vida da sua mãe? Nós fomos trabalhando.
Então ela disse, olha, o que eu sei da vida da minha mãe, é o seguinte, a minha mãe, a minha avó, ela morava num prostíbulo. Minha avó morava num prostíbulo. E a minha mãe nasceu no prostíbulo. E cresceu ali naquele prostíbulo. Quando a minha mãe tinha 15 anos, ela foi vendida para o meu pai. E aí eles se casaram e vieram embora para esta outra cidade. Falei, certo. Então a sua mãe nasceu no prostíbulo, foi vendida para o seu pai. Quem ensinou para você a respeito de importância da família? O padre. Aí eu disse, bendito padre. Foi o padre. Quem ensinou a respeito de família para sua mãe? Nesse momento ela parou, ficou pensando um tempo e disse, minha mãe nasceu num prostíbulo. Cresceu ali. E depois ela foi vendida. Eu falei, você repara que a sua mãe não sabia absolutamente nada sobre a importância de família? Você repara a vida que a sua mãe teve? E isso fez com que ela pensasse bastante a respeito de tudo isso. E eu viajei, tirei uns dias de férias, voltei. Quando eu voltei, ela me contou, olha, eu fui até aquela cidade onde a minha mãe mora, e eu abracei a minha mãe, e eu consegui perdoar a minha mãe, e eu pedi perdão para ela por tudo que eu fiz em desprezá-la esses anos todos. Eu não havia me dado conta de que ela não teve como se desenvolver e saber da importância de uma família. Eu disse, excelente. E aí nós continuamos a nossa conversa, e eu ainda havia uma preocupação, as feridas e o relacionamento dela íntimo com o marido. E nós continuamos conversando por algum tempo, e eu retomei aquela fala a respeito do padre, da importância do relacionamento conjugal, e nós fomos reparando que aquelas feridas foram desaparecendo. E eu precisei fazer uma viagem. No meu retorno, ela estava toda feliz, levantando a roupa, e disse, veja, agora só tem casquinhas secas, não nasceram feridas novas. Falei, ótimo. E o marido? E aí ela me disse assim, a gente já está até nhanhando. E aí eu entendi o significado da palavra nhanhando. Ela havia conseguido dar conta da história de vida. E essa história de vida quem estava prejudicando o relacionamento dela com o marido, o relacionamento dela com a mãe, o relacionamento com os filhos. Compreende a importância da nossa história de vida em nossos relacionamentos, em nosso comportamento? E tudo isso não é de forma tão pensada, simplesmente as coisas vão acontecendo. Existe um momento que a gente depara com alguma coisa, que aquilo a gente não consegue processar, e a partir deste momento, nós podemos começar a ter comportamentos que nos prejudicam em nossas relações interpessoais. E esse momento, agora voltando para cá, vamos pensar num fogão a lenha. Vamos pensar neste fogão a lenha. E a vida é como um fogão a lenha. Você coloca ali a madeira, vai queimando como uma vivência normal. Aquilo sai uma pressão de fumaça que sai pela chaminé, naturalmente. Então, se acontece uma coisa desagradável, como aquele cachorrinho que você gosta tanto, é seu cachorrinho, e ele morre, você vai sentir um mal-estar e aquilo vai passar. Porém, às vezes acontecem coisas mais drásticas. Pode acontecer uma perda que você não dá conta dessa perda. Pode acontecer um mal-estar ainda na infância, que você não dá conta deste mal-estar. E pensando naquela primeira ideia de consciente e inconsciente, às vezes quando acontecem coisas terríveis conosco, principalmente nessa faixa etária de 2, 3, 4 aninhos, a mente também joga para o inconsciente.
porque nós não damos conta dessa informação. Com essa informação nós vamos adoecer. Então é como se o cérebro ele recolhesse para que a gente pudesse dar conta de continuar com a vida. Porém, é como se a boca da chaminé fosse tapada. Compreende? É como se ali tapasse. E a partir desse momento que tapou, as coisas que vão acontecendo no dia a dia, não tem mais como sair aquela fumaça normalmente. Então ela começa a escapar pelos pequenos buraquinhos entre os tijolinhos. E isso que escapa são os sintomas. Os sintomas dessa dor, os sintomas desse mal-estar. Neste caso, o sintoma eram essas feridas que apareciam nesse corpo. É o sintoma da dor. O sintoma de que as coisas não estão bem e o corpo agora começa a sentir tudo isso. Eu estava dando aula. E eu dava aula também de psicologia do desenvolvimento humano. E eu ali explicando a respeito do desenvolvimento da criança, desenvolvimento cerebral. E eu tinha uma aluna que sempre chorava. E um dia na saída eu disse, querida, o que acontece que você chora tanto nas minhas aulas de desenvolvimento humano? Professora, eu não suporto ver essas imagens de bebê. Sabe por quê? Toda vez que eu vejo essas imagens de bebê, eu retomo a ideia e me vem na minha mente um vaso sanitário cheio de sangue e um bebezinho bem pequenininho que rodava, rodava, rodava e ia para a descarga. Sério, filha? Sim. Como isso aconteceu? Minha mãe foi embora para os Estados Unidos trabalhar. Porque o meu pai dava muito trabalho para ela. E eu fiquei com meu pai e ela ficou de mandar dinheiro para a gente. Só que aí o meu pai falava assim para mim, chama aquela tua amiguinha e a gente sai, nós três. E se você quiser chamar um rapazinho também, podemos sair nós 4. E, professora, a gente foi parar num motel. Eu, meu pai, meu amiguinho e minha amiguinha. E sabe o que aconteceu? Eu cheguei para meu pai e disse, eu estou passando mal e eu acho que eu estou grávida. E ele disse, não, mas isso não é problema, eu te dou um comprimidinho que vai resolver. E eu tomei esse comprimidinho e eu tinha 16 anos. Só que essa imagem nunca mais saiu da minha cabeça. A dor profunda, uma dor tremenda. E aí nós tivemos que trabalhar algumas questões com essa menina. Ela era uma criança. O pai que era para protegê-la, que era para ensinar o que seria o caminho ideal, é quem leva, quem acaba aliciando para alguma coisa tão destruidora. E lá estavam também os sintomas do mal-estar, da dor. Mas existe aí a necessidade de nós falarmos a respeito desse mal-estar, contar isso que está acontecendo, colocar para fora essa história, reconhecer esses momentos de dor. Quando nós conseguimos fazer isso, é como se nós destapássemos esse chaminé. E aí o que vai acontecer? Aquela fumaça, aquela pressão, ela sairá toda de uma vez. E nesse momento costuma acontecer muito choro, muito mal-estar, porque nós vamos ao encontro daquilo que nos machuca. Mas aí a vida volta a um percurso normal. É isso que a gente espera. Então, muito dos nossos comportamentos, eles ocorrem de forma inconsciente em função de um histórico de vida, em função de algo que vivenciamos e que muitas vezes nos alicia para fazer de uma forma e não de outra. Eu não acredito realmente, como é dito nesta teoria, que o ser humano não escolhe absolutamente nada, que tudo o que vamos fazer é uma consequência deste inconsciente. Eu não acredito porque eu creio que nós, seres humanos, temos livre-arbítrio. Para ter livre-arbítrio, nós precisamos ter o poder de escolha. Vocês concordam? Mas nós precisamos admitir que, conforme a nossa mente vai se desenvolvendo, nós vamos agora aprendendo esse meio de vida e isso tem um peso significativo sobre nós. Porém, tem
um momento em que nós precisamos nos apropriar dessa nossa história de vida, seja ela qual for. Precisamos dar conta, ir ao encontro de tudo isso e estabelecer que dali para frente é como se eu pudesse agora tomar as rédeas da vida nas próprias mãos, no sentido de escolher aquilo que é o ideal para mim. Escolher as leituras ideais para o meu cérebro. Como se eu pudesse alimentar novamente tudo isso, para que eu tenha novas atitudes ideais. E a Bíblia é um livro maravilhoso para que a gente possa ler e se alimentar, para renovar, vamos dizer assim. Eu costumo falar arquitetura cerebral. Nós podemos fazer essa escolha da arquitetura cerebral. Mas tem uma coisa, queridos, crescer dói. Ir ao encontro dessas verdades que prejudicam o nosso comportamento dói e dói muito. Dói muito. Eu estava entrando para o dormitório das meninas no internato. Eu deveria ter 14 anos. E um garotinho sem condições financeiras comprou algumas flores e trouxe para mim. Tinham esse hábito, na sexta-feira à noite, presentear as meninas com flores. Eu peguei aquelas flores, olhei para ele, joguei no chão e virei as costas e entrei para o internato. Não agradeci e nem sequer olhei para ele. Por que será que eu fiz isso? Se eu pudesse encontrar essa pessoa para pedir perdão, eu gostaria. Por que eu fiz isso? Por causa de dores profundas. Mais tarde, numa terapia, em função da perda do meu filho, eu precisei rever muita coisa em minha vida. E lá estava algo que eu havia esquecido. Eu era bem pequena, 7, 8 anos de idade. Eu estava na fazenda, no interior de Goiás. Os meus pais tiveram que cuidar da fazenda dos meus avós. Meu pai não sabia cuidar de fazenda. Nós estávamos em situações muito difíceis. Eu usava alguns vestidinhos rasgados que eu ganhava. E uma chinelinha havaiana, muito sujinha, cheia de pedrinhas. E veio o convite do casamento de uma prima. E ali no convite de casamento daquela prima, eu fiquei imaginando estar ali e ver minha prima se casando. E a minha mãe disse, não, nós não temos roupa para ir, você não tem sapato. E eu disse, mas eu quero ir, eu quero ver minha prima se casar. E eu peguei o melhor vestidinho, a chinelinha havaiana, fui até onde escorria uma água por um canal, lavei. E lá estava eu na igreja, uma das primeiras a chegar. Sentei num banquinho e ali sentada, as pessoas chegando, todas bonitas, e eu com vergonha do meu chinelinho, eu fui empurrando assim para trás na cadeira o máximo que eu podia, para ninguém ver a minha chinelinha rasgada. E aí chega ao meu lado aquela prima maravilhosa, com aquele vestido lindo e um sapato vermelho de verniz, cruzou as perninhas na minha frente, e eu fiquei olhando. E aí ela olha e diz, o que você está escondendo debaixo da cadeira? Quando ela se abaixa e vê a minha chinelinha, ela diz, você não tem vergonha de vir para a igreja calçada com a chinelinha dessa? Claro que eu tinha. Eu tinha tanta vergonha que eu não consegui sair da igreja junto com todos. Eu esperei que todos saíssem. Ao lado teria uma recepção, um almoço especial. E eu, morrendo de vontade de participar daquele almoço, saí rapidinho com a minha chinelinha e fui direto para casa. O detalhe é que eu esqueci disso. E mais tarde é que eu me dou conta de que eu avaliava as pessoas pelo sapato que elas estavam calçadas. E aquele garoto das flores estava com um quichute velho, sujo, surrado. Quem usou quichute aqui? Alguns, né? Aí o pessoal da minha idade, um pouco menos até, usou o quichute. Esse pobre desse rapaz estava ali com um quichute todo rasgado. Foi o mal dele. Eu avaliava as pessoas pelo que elas estavam calçadas. Com o meu primeiro dinheirinho de trabalho, eu comprei esse sapato. Vermelho de verniz. Eu tenho esse sapato até hoje, eu guardei de lembrança, meu primeiro sapato que eu comprei. Quando eu fui estudar, inicialmente,
Eu fui para Santa Catarina fazer o quê? Eu fui fazer o curso de estilismo para desenhar sapatos. Pensa que isso foi tomando conta da minha vida. Foi se tornando o norte da minha vida. Dores profundas. É isso que a gente acaba fazendo. Mais tarde eu tive condições financeiras. Aí eu tinha o sapato vermelho, alto, baixo, aberto, fechado, preto, azul. Todas as cores em meu guarda-roupa. Agora eu tenho sapatos. E se eu tenho sapatos, eu sou melhor que você. Então agora eu posso te olhar assim. Porque eu tenho um sapato. Entendeu? É por isso que as nossas relações interpessoais muitas vezes ficam prejudicadas. Tem a ver com o que está aqui dentro, não com o que está no outro. A gente acusa o outro. É porque você faz isso que eu me incomodo. É porque você faz aquilo que eu me incomodo. Não, amores. A gente se incomoda com o que está aqui dentro. E aí a gente não suporta o que está no outro. É aqui que precisa ser transformado. Nós não temos como mudar a outra pessoa. Quem precisa mudar sou eu. Ir ao encontro das minhas dores. Mas crescer dói muito. Porque primeiro eu preciso ir ao encontro das minhas lembranças. Muitas lembranças que eu não quero rever. Depois eu preciso admitir, constatar essa dor, preciso constatar esse mal-estar. Em seguida, eu terei raiva. E essa raiva, ela também precisa ser admitida. Aquela senhora precisou admitir a raiva que sentia pela mãe. E em meu tratamento, eu precisei admitir a raiva que eu tinha da minha prima. Vejam só. Porque na dor tem a raiva. Mas por que a gente precisa admitir? Porque se você não admitir, você não encontra o ponto deste mal-estar. E depois vem o perdão. E em seguida o alívio. O perdão, ele é de extrema importância. O perdão do outro e o perdão nosso, pessoal. E nesse momento, após a raiva, gente, quem era aquela criança que sentou ao meu lado, a minha prima? Era só uma criança. Era só uma criança exibindo o vestidinho novo. Era só uma criança mostrando o sapatinho novo que havia comprado para o casamento. Ela não tinha culpa nenhuma. Como que uma criança reage quando percebe que o outro está escondendo alguma coisa? A minha prima não tinha culpa de absolutamente nada. E aí eu preciso entender isso, que o mal-estar estava na Sandra por não ter. E aí sim, vem o perdão. E depois que vem o perdão, vem um alívio gigantesco. Queridos, quando a gente não perdoa, é como se a gente tomasse, um autor diz isso, como se a gente tomasse um copo de veneno para fazer o outro morrer. Quando a gente não perdoa. Porque o outro está lá, vivendo bem, tranquilo. E eu estou aqui, com ódio, com mal-estar, relembrando. Essa pessoa, ela toma café da manhã comigo, ela almoça comigo, ela janta comigo, ela dorme comigo, aqui na minha mente. O não perdoar é destruir dor para a pessoa que não perdoa. Então, o perdão é saúde. Mas, amores, perdoar o outro é difícil. Mas a maior dificuldade que temos é de perdoar a nós mesmos. Essa é a maior dificuldade. Porque quando a gente olha no espelho, a gente se vê. E nós somos cruéis com a gente. E nesse ponto, eu me lembro de ler o livro, eu acho que é O Desejado de Todas as Nações, quando a escritora Ellen White menciona aquele momento que Maria coloca o perfume em Jesus e seca com os cabelos. Diz assim, as pessoas que estavam ali ao redor pensaram assim, ele não é Deus.
Porque se ele fosse Deus, ele não ia deixar essa mulherzinha encostar nele dessa forma. E aí vem uma fala maravilhosa. Ele permitiu exatamente porque ele era Deus. E ele sabia a circunstância que Maria havia se desenvolvido. Olha que tremendo. E a gente não se perdoa, mas Jesus sabe a circunstância que você desenvolveu. Naquela hora que eu joguei as flores no chão, Jesus sabia por que eu estava jogando aquelas flores no chão. Ele sabia que o meu coração doía por não ter um sapato para calçar. Ele sabia. Eu acho pura psicologia esse momento. Ele permitiu exatamente porque era Deus e sabia as circunstâncias que Maria havia se desenvolvido. Qual circunstância você desenvolveu? Como foi a sua vida? Como foi? Amanhã, no culto, nós vamos conversar mais um pouquinho a respeito também de período de gravidez. Como foi a gravidez da tua mãe para você nascer? Tudo isso é importante. Então, primeiro nós precisamos pensar na circunstância em que desenvolvemos, para ajudar a entender tudo isso. Porque quando a gente entende tudo isso, a gente se perdoa. E sem se perdoar, nós não temos como recomeçar. Então a gente precisa olhar para trás, reconhecer os pontos de dores, perdoar quem a gente precisa perdoar, perdoar a nós mesmos e olhar para frente e falar, agora será diferente. Tem um autor, Jean-Paul Sartre, e ele diz assim, não importa o que fizeram do homem, o que importa é o que o homem vai fazer daquilo que fizeram dele. Não é tremendo? Não é fantástico? O que você vai fazer daquilo que fizeram de você? E nós temos algo gigantesco, que é Cristo, que é esse novo caminho que nos mostra esta possibilidade fantástica. Agora eu queria fazer rapidamente um exercício com vocês, e eu gostaria que vocês recebessem um papel e uma caneta por parte. Já estão com o papel e a caneta? Ótimo, excelente. Olhem para o redor de vocês. Olhem para a igreja. Não comente com ninguém. Alguém não tem o papel? Gostaria de ter o papel e a caneta ali? Ali, né? Alguém não tem o papel e a caneta. Escolha um objeto, não comente nada com ninguém. Não comente nada com ninguém. Escreva o nome do objeto aí no seu papelzinho. Escreva característica deste objeto. Rapidamente, o máximo que você puder. Escolha as características que você vê neste objeto e escreva. Quanto mais você escrever, melhor. Olhe para o teu objeto e escolha características. Quem conseguiu escrever 4 características? Ótimo. 5? Ótimo. Se alcançar 10, é perfeito. Vamos lá? Olhe para o teu objeto. 10 características. Tente. Ok? Agora, eu gostaria que você passasse um risco em cima da palavra do objeto, escrevesse o seu nome ao lado e lesse para você o que você escreveu. Isso chama-se projeção. Eu não tenho como pensar com o cérebro do outro. Tudo o que eu vejo e elenco daquele objeto, antes de mais nada, está em mim. Porque se não estiver em mim, eu não percebo no objeto. É a projeção. Eu projeto
aquilo que eu percebo. E se nós tivéssemos tempo, nós iríamos verificar que algumas pessoas escolheram o mesmo objeto e falaram coisas completamente diferentes a respeito desse objeto. Porque é o teu cérebro quem vai elencar, quem vai pensar nessas características. E essas características, seria legal você com o tempo olhar para essas características e pensar o que você tem nessas características. Isso é para autoconhecimento. Coisas positivas, excelente, mantenha essas coisas positivas. Mas se tiver algo negativo, aproveite para pensar a respeito disso, que isso está presente no seu comportamento. Eu fiz essa dinâmica numa sala de aula e eram as meninas de um curso de pedagogia e uma delas, eu tive tempo, chamei na frente e eu disse, qual objeto você escolheu? Ela se propôs a ler. E ela disse, professora, eu escolhi a lata do lixo. Uma latinha de lixo que tinha ao lado. E então ela começou a falar. É aqui que se deposita o que as pessoas não querem mais. O lixo é para receber tudo que não presta. E ela foi falando. E eu fiquei um pouco preocupada. E depois, em particular, eu disse, querida, eu me preocupei com a lata do lixo que você escolheu e tudo que você disse. E ela disse, professora, é exatamente assim que eu me sinto. Eu fui abusada pelo meu pai até os 16 anos de idade. Eu sou um lixo. E aí a gente começou a trabalhar com ela também, para mostrar que ela não era um lixo. Mas era assim que ela se sentia. A depositária de um lixo. Então pense a respeito do que você colocou. Pense, porque é uma ajuda de autoconhecimento. Este é um teste chamado, alguns de vocês devem conhecer. Existem muitas imagens, eu só peguei uma delas, chama-se teste de Rorschach. Ele é utilizado para grandes empresários assumir cargos de chefia, por exemplo, porque aí a gente começa a perceber a característica do indivíduo, se ele tem condições de ter uma visão global ou uma visão específica. E apresenta-se muitas coisas. Esse teste também ele é apresentado para pessoas que precisam de uma investigação, se ele mataria ou não alguém, no caso de um assassinato. É muito interessante, porque ao olhar para a imagem, na verdade, você projeta o seu próprio pensamento ali. E aí a gente consegue perceber qual é o seu pensamento. O que está presente no seu cérebro? Entenderam? Qual conteúdo está presente em sua mente? É isso que acontece. É muito interessante. E tudo isso é muito importante porque isso, na verdade, fala de nós, da nossa forma de ser. E às vezes, todas essas dores nos traz uma necessidade de odiar. Vocês já depararam com pessoas ou um familiar que tem necessidade de odiar? Já repararam? É mais ou menos assim. Escolhe alguém da família e aí odeia aquela pessoa, fala mal daquela pessoa para todos os demais, não fala com aquela pessoa por anos. E aí escolhe uma outra pessoa, como se colocasse um X na testa de outra pessoa e passa a odiar essa outra pessoa e até volta a conversar com aquela anterior. Mas se você fizer uma análise da vida daquele indivíduo, ele sempre está odiando alguém. Ele só muda de nome, mas ele sempre tem alguém para odiar. Será que são essas pessoas que estão ao redor desse indivíduo que merecem ser odiadas? Não. É aquele que odeia que tem a necessidade de odiar. É a projeção do ódio de si mesmo. Então, quando nós colocamos um X na testa de alguém e começamos a achar que aquela pessoa é a pior pessoa do mundo, é possível que ela tenha características que eu tenho e que eu não consigo admitir que eu tenho. Então, eu só transfiro de uma pessoa para o outro, mas a necessidade de odiar está em mim. Nós precisamos desse autoconhecimento, de parar e pensar para que a gente consiga mudar. E precisamos mudar em nosso comportamento. Precisamos mudar a nossa postura diante das pessoas que amamos.
porque isso é respeito. Eu estava falando com uma mãe revoltada. Ela foi embora para o exterior trabalhar e mandar dinheiro para a família. E ao ligar para o filho já adolescente na universidade, o filho disse: mãe, você, na verdade, nos abandonou. O meu pai comentou isso, você nos abandonou. E ela disse que ficou com tanta raiva de ouvir aquilo, porque o pai nunca havia trabalhado e ela foi agora montar uma empresa de faxina no exterior e trabalhava feito louca para manter os filhos estudando aqui. E agora eu tenho que escutar do meu filho uma coisa dessa que eu abandonei? Na verdade, eu me escravizei a vida inteira por causa deles, para dar o estudo para eles. E aí eu peguei o telefone e falei para o meu filho: você quer saber de uma coisa, seu menino sem educação? Eu deixei você pequenininho, foi para me matar de trabalhar, para poder te manter aí, para você ter o direito de uma faculdade. Aqui eu sou uma escrava, eu trabalho dia e noite. Como que você ousa falar uma coisa dessa para mim? E eu ouvindo, depois eu disse: querida, quando terminou essa ligação, como que ficou o relacionamento de vocês? O que o seu filho ficou pensando de tudo isso? Não sei. Eu acho que teu filho ficou pensando assim: além de nos abandonar, ainda é uma grossa. Não é não? Falei: que tal se você tivesse pego o telefone nessa hora e dito assim: filho, por que você está falando isso? Baseado em que você está afirmando que eu abandonei vocês? Por que você tem esse sentimento, filho? Talvez seja porque você sentiu muito a minha falta. E eu também senti tanta falta de vocês. Mas você consegue compreender por que eu precisei vir embora e trabalhar tanto? Filho, me responde. Por que você se sente abandonado por mim? Queridos, a conversa teria tomado outro rumo. Vocês concordam? Mas, na verdade, na nossa comunicação, tudo que a gente quer é se defender. A gente nem quer ouvir realmente o que o outro tem a dizer. Mas só tem um detalhe: a gente só vai entrar num sistema verdadeiro de comunicação se a gente ouvir. Mas a gente já entra logo com um ataque. A esposa para o marido. Sabe por quê? Que eu estou muito brava contigo, porque ontem você falou isso, porque a sua intenção era essa. Eu já disse o que ele disse e já disse a intenção. Eu estava dentro do cérebro dele quando ele fez isso. Se nós tivermos um outro formato de comunicação, querido, ontem, com aquilo que aconteceu, eu me senti tão mal. Me senti muito mal com o que aconteceu. E eu queria muito ouvir de você a respeito de tudo isso que houve ontem. Quando você diz, eu me senti mal, você está falando do seu sentimento. E contra o seu sentimento, ninguém pode falar absolutamente nada. Compreende? Mas quando a minha conversa inicia assim: você fez isso ontem porque você estava querendo dizer isso e isso. Eu já iniciei a conversa com uma acusação. Automaticamente a outra pessoa entra em defesa. E aí não tem comunicação. A melhor forma de fazer com que a outra pessoa não crie defesa é abrir o canal de comunicação. E aí eu só posso falar do meu sentimento. Eu nunca posso julgar por que você fez isso ou aquilo, porque eu não estava no teu cérebro, é só julgamento. Então, nós erramos muito em nossa comunicação. Para ver um relacionamento eficaz, nós precisamos ter humildade no momento de nos comunicar. Primeiro, fazer as perguntas. Pensar apenas nas nossas emoções. Evitar acusações e desejar realmente entrar num acordo com o outro. Mas é muito difícil fazer tudo isso. Porque encontrar as nossas falhas pessoais é muito doído. Porque a gente quer se defender antes de mais nada, né? Mas
a gente precisa ir ao encontro dessas dores. Porque neste caso, a dor é amiga. É ela quem vai apontar a solução para tudo. A cura para as relações interpessoais passa por essa cura interior. Por isso é que em nosso versículo bíblico está: ama teu próximo como a ti mesmo. Eu preciso me amar. Mas, amores, não é esse amor assim, beijinho no ombro. Ah, beijinho no ombro. Eu me amo. E não estou nem aí para vocês. Porque eu me amo. Não é assim. Porque isso não é autoestima positiva. Isso não é autoconceito positivo. A pessoa que precisa olhar para você assim, de beijinho no ombro, e eu não estou nem aí porque eu me amo. Na verdade, essa pessoa, ela se acha o verme do cocô, do cavalo, do bandido. Por isso que ela precisa fazer isso. Porque ela não se acha nada. Então ela precisa ter essa pose e esmagar você com o olhar para se sentir um pouco melhor. Mas na verdade é uma pessoa destruída emocionalmente. Porque quando nós encontramos esse verdadeiro amor por si, dito pela Bíblia, é o amor em que eu me perdoo, em que eu me amo. E que eu sei que eu sou um ser falho, mas que eu estou caminhando para encontrar com Cristo. E cada dia eu quero ser melhor. E eu sei que você é um ser humano falho. Eu sei que você também tem suas dores. E eu sei que você, quando falha, muitas vezes tem a ver com a sua história. Por isso eu te amo incondicionalmente. Então eu não te olho de cima para baixo. Eu te olho de igual para igual. Como irmãos que lutam pelo mesmo objetivo de ser melhor. Compreende? Esse é o verdadeiro amor por si. E que aí sim ele é projetado para o outro. Aí eu consigo projetar amor verdadeiro. Mas é porque eu me perdoei. Pessoas que não se perdoaram, elas só odeiam. Porque o que elas vão projetar é somente o ódio. O amor difundido por Cristo por todo o ser é um poder vitalizante. Todo órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, esse amor toca transmitindo cura. Por ele são despertadas para as atividades, as mais altas energias do ser. Liberta a alma da culpa e da dor, da ansiedade e do cuidado que consomem as forças vitais. Vem como com ele serenidade e compostura. Implanta na alma uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir. A alegria do Espírito Santo. A alegria que comunica saúde e vida. Livro A Ciência do Bom Viver. Eu preciso ser restaurada. Eu preciso entrar em comunhão com o Pai. Eu preciso tomar a decisão de ser uma pessoa melhor. De ter humildade, de tratar o outro com amor e de me tratar com amor também. Isso é muito importante. E eu quero finalizar falando para vocês a respeito de uma das últimas descobertas. A neurociência nos últimos 10 anos tem feito descobertas extremamente interessantes. E uma delas é em relação ao núcleo accumbens. Ao acordar bem cedo, se você já começa a acordar na tua cama e vem a preocupação daquela roupa que tem que lavar, da criança que tem que ir para a escola, das compras que precisam fazer, das contas que tem que pagar, da saúde de não sei quem, e já vem aquela angústia, aquela preocupação, o meu núcleo accumbens, ele começa a injetar química, a trabalhar química em meu organismo, que é como se eu intoxicasse todo o meu cérebro e automaticamente o meu corpo. E eu já acordo com um peso gigantesco para ir dar conta daquele dia difícil. E eu já ando com o pesar de um organismo contaminado. Porém, o nosso Deus é fantástico. O nosso Deus é maravilhoso. Quando Ele nos fez, Ele fez com amor profundo. E o nosso Pai nos fez para que a gente seja gratos. Quando você acorda,
nos primeiros momentos, e se por acaso o seu pensamento for: Senhor, obrigada por mais esse dia. Senhor, obrigado pela minha família, obrigada pelo meu filho. Senhor, que alegria que eu tenho a minha casa, que alegria que eu tenho meus filhos, que alegria que eu tenho os meus pais. Senhor, eu quero te agradecer. Sabe o que acontece nessa hora? O núcleo accumbens, ele vai jogar no teu cérebro e automaticamente no seu organismo uma química cerebral que você, ao contrário do pensamento anterior, será vitalizante, será de alegria, será de paz, será de bem-estar. E mesmo que você tenha problemas para enfrentar durante esse dia, a sua postura diante desses problemas já será uma postura de vitória. Deus nos fez para sermos seres gratos. Deus nos fez desta forma e nós podemos decidir qual é a química que a gente quer em nosso organismo logo ao acordar. Então, o nosso comportamento, as nossas relações interpessoais, todas estão dependendo deste autocontrole que precisamos ter. Precisamos ler muito para compreender. Nós mudamos recentemente para São Luís do Maranhão, e eu ainda estou me adaptando na cidade, e o meu marido disse: olha, Sandra, faz um canal do YouTube para você ir produzindo alguma coisa, está longe das universidades, eu ainda gravo para a TV Novo Tempo, mas são viagens, eu vou, gravo alguns programas, volto para casa, e tendo esse tempo, acabei fazendo ali esse canal do YouTube. E agora eu comecei a fazer uma série para pais a respeito de comportamento do adolescente, né? E é muito interessante porque quando a gente estuda o comportamento do outro, naquela faixa etária, a nossa postura muda diante dos nossos filhos. Porque nós somos responsáveis pela arquitetura cerebral dos nossos filhos até por volta dos 21 anos de idade, quando ele sairá da adolescência. E tudo que está nesta relação interpessoal vai fazer a diferença para a vida adulta desse indivíduo. Então, como adulto, eu preciso pensar: eu sou o responsável por ele. Então, eu não posso descarregar toda a minha raiva e todo o meu mal-estar. Eu preciso pensar qual é a conduta que eu preciso ter para que ele seja o mais saudável possível. Quando a gente parte desse pensamento, a gente passa a proteger o outro. A esposa, qual é a minha fala, qual é a minha conduta que eu devo ter para que o meu marido seja o homem mais saudável psiquicamente possível? O marido, pensar na esposa. O que eu devo fazer para minha esposa? Como eu devo agir para que a minha esposa tenha saúde psíquica? A nossa preocupação precisa ser esta. A nossa preocupação nas relações interpessoais não pode estar em cima da minha defesa. Eu vou defender o que eu acredito a qualquer custo, porque eu tenho a razão. Não é isso. É o que eu posso fazer pelo outro. Se nós conseguirmos viver assim em nosso lar, todos terão ganho. Todos. E nós vamos alcançar este crescimento especial ao lado de Cristo. E que Deus nos abençoe para a gente conseguir detectar estes momentos de dificuldade, para que a gente consiga crescer e ser diferente. Para isso a gente precisa estudar, precisa joelhinho no chão. Senhor, me dê sabedoria. Eu não quero ser escravo. Eu não quero ser escrava do meu passado. Eu quero ser liberta e ter as reações que são as reações desejadas por ti. Amém.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Amém. Lá no paraíso eu vou cantar assim, depois que Jesus voltar. Queridos, muitas das coisas que nos tira do sério, que nos faz ter comportamentos que não são o ideal, os ideais, é a preocupação, achando que nós precisamos dar conta de tudo. Mas vamos lembrar que o nosso Deus é Deus, e que mesmo que as coisas não saiam da forma com que a gente queria, Deus é Deus. Nem diante da morte, porque Deus é Deus. Nem sempre tudo vai acontecer exatamente como a gente quer, mas o nosso Deus continua sendo Deus. Vamos ter essa certeza, buscar a paz, porque o nosso Deus é Deus, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo. Às vezes é uma doença terrível, uma doença que a gente sabe que pode até levar à morte.
Mas mesmo diante da morte, Deus é Deus. Vamos orar? Querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. O Senhor nos fez seres especiais, com tanto carinho, com tanto amor. O Senhor nos fez seres humanos, para viver bem e eternamente. Mas as dificuldades desse planeta, muitas vezes a gente não consegue ser aquilo que desejamos. Ficamos decepcionados, não conseguimos nos perdoar. Achamos que somos responsáveis por tudo e queremos dar conta de tudo. Senhor, nos ajude a entender que precisamos ser humildes e fazer o nosso melhor. Precisamos entender que o maior mandamento é o amor. E haja o que houver, o Senhor é Deus. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, e pedimos a sua bênção. Amém. Amém.